Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa palestra Como conseguir pacientes para o consultório, para o novo consultório. Seja muito bem-vindo então à nossa live. É uma live muito especial porque eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma médica que trouxe algumas dúvidas e eu decidi então trazer essas dúvidas para compartilhar com vocês aqui quais seriam as minhas respostas, né? Então, eu agradeço pela sua presença. Hoje é domingo, são 5h30, né? 5h30 da tarde, e você poderia estar assistindo TV, se divertindo com a sua família, estar na praia tomando um sorvete, namorando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui para me assistir, para ver o que eu tenho para falar. Então, sou muito grata pela sua atenção, por você realmente estar aqui conosco, né, nesse momento, e eu espero que você aproveite bastante algumas dicas que eu tenho para passar para você. Então, a nossa palestra, né, ela se concentra hoje em como conseguir mais pacientes para o novo consultório. Eu vou colocar para vocês quais são as dúvidas, quais foram as dúvidas dessa médica, até porque eu acredito que muitas delas sejam comuns à maior parte dos profissionais, independentemente de qual seja a área de atuação. Muitas vezes nós temos dúvidas parecidas, não é verdade? E aí quando a gente ouve uma dica, conhece uma experiência, parece que as coisas ficam mais claras, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Celiane Gonçalves, eu já atuo com a área de marketing e saúde há mais de 20 anos, atuo há um pouco menos de tempo com a área de marketing digital também, e eu já venho fazendo essas transmissões principalmente por conta também da necessidade dos profissionais da área da saúde conseguirem se diferenciar cada vez mais no mercado, conseguir aumentar a sua visibilidade, atrair mais clientes qualificados e com isso também ter um melhor retorno financeiro. Então, qual é a situação? Essa médica, então, me trouxe a sua vivência, né? Ela falou que estava saindo do serviço público, estava extremamente cansada já desse tipo de trabalho e estava partindo, então, para uma carreira privada, né? No seu consultório. Só que não tem nenhum paciente ainda, ela está saindo do zero. E comentou também que a faculdade, ela não dá instrução sobre isso. Realmente, as faculdades, elas dificilmente preparam o aluno para saber empreender, para saber captar clientes, né? Até para saber cobrar pelos seus serviços. Então, a sua realidade é que a faculdade não a preparou para isso, então ela não tem experiência com a captação de clientes, com a atração de novos pacientes e ainda relatou que não tem aquele sangue empreendedor na veia. Isso por acaso acontece com você? Me diga se você está conseguindo me ouvir. Eu gostaria de saber se está tudo bem, se está conseguindo ouvir com tranquilidade. Por favor, escreva para que eu saiba se está tudo bem, se você está conseguindo ouvir numa boa. E você tem um espaço onde você pode também escrever, né? Colocar as suas dúvidas. Então eu agradeço se você puder colocar aí os seus comentários, as suas dúvidas e fazer também as suas perguntas. Só me dê um feedback para eu saber se está tudo ok. Vamos em frente aqui. Então, essa situação, de fato, ela é realmente muito comum. E você que está aqui agora, nesse domingo, né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas de fato você decidiu investir no seu aprimoramento. Você está saindo na frente. Saiba que hoje são poucos ainda os profissionais da área da saúde que se preocupam em conhecer mais sobre o marketing, sobre estratégias para aumentar o seu número de pacientes no consultório. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de atrair novos pacientes, alguns têm dificuldade de cobrar melhor pelas suas consultas, mas ainda assim ficam muito presos aos conhecimentos técnicos. Então você que está aqui agora me ouvindo, eu não sei qual é a sua área, não sei exatamente com que você trabalha, mas hoje qualquer profissional
independentemente da sua área de atuação, seja ele dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, independentemente de qual seja a área, todos nós precisamos desenvolver um perfil mais empreendedor. Isso significa que, se você ficar só estudando a sua área de atuação, só ficar investindo em conhecimentos técnicos na sua área, você vai ficar cada vez mais vulnerável no mercado de trabalho. E o Sebrae diz o seguinte, que os profissionais que mais obtêm sucesso e se destacam no mercado de trabalho são os empreendedores. Independentemente se você tem ou não o sangue empreendedor correndo na veia, se você não aprendeu na sua faculdade como atrair mais pacientes, como atrair pacientes particulares, atrair o público certo, eu diria, né? Não é atrair qualquer tipo de paciente, porque nem todos eles vão valorizar aquilo que você faz e vão ter condições também de pagar pelo quanto você gostaria de receber, não é verdade? Então, nós precisamos ter em mente, você que está me ouvindo aqui, você precisa ter em mente que hoje somente os conhecimentos técnicos não fazem mais a diferença. Você pode ter a melhor formação na melhor instituição, pode ter os melhores cursos, os melhores treinamentos, o melhor mestrado, doutorado, por mais técnicos que você seja, se você não investir também em conhecimentos voltados para o empreendedorismo, se você não desenvolver um perfil mais empreendedor, você vai se tornar cada vez mais vulnerável no mercado. Isso porque o mercado está muito mais competitivo, tem muitas pessoas que hoje nem são da sua área e acabam roubando a atenção do paciente, não é verdade? Ele acaba indo para um outro profissional que não é um especialista como você, porque tem muitas pessoas liberando muitas informações sem serem técnicos, sem serem especialistas na área e conseguem sim atrair a atenção de algumas pessoas, né? Então a gente hoje está concorrendo com quem é um especialista, um bom técnico, e com aquele que não é, que é um blogueiro, é uma pessoa que está se aventurando a experimentar esse mercado também. Então veja, se a gente não desenvolver de fato um perfil para entender melhor esse mercado e atrair as pessoas certas, a gente realmente vai sentir cada vez mais desafios no nosso dia a dia. Faz sentido ou faz sentido? Deixa eu ver se alguém... Ok, Luciana Nonato disse que está tudo certo, maravilha. O áudio está ótimo, muito obrigada, Camila, muito obrigada. Legal. Vamos então lá, deixa eu voltar aqui. Então, assim, conhecimento técnico já não é mais garantia de sucesso. E até tem uma frase muito comum dentro da própria medicina que diz o seguinte: ter sucesso no passado, né, o médico que teve sucesso no passado, não tem mais a garantia de ter sucesso no futuro. Então, sucesso no passado, independentemente de qual seja a profissão, não garante sucesso no futuro. Então, hoje, o nosso futuro é completamente incerto, né? Cada vez mais incerto. E por isso a gente realmente tem que estar ligado, a gente tem que estar entendendo, nós temos que entender de fato o que é desenvolver um perfil empreendedor. O que significa isso? De uma maneira bastante simplista, é você aproveitar melhor as oportunidades que surgirem, é você arriscar muito mais, ter uma visão de longo prazo, estabelecer metas, planejar aquilo que você faz, é você trabalhar sempre, sempre, sempre para superar as expectativas do paciente, não simplesmente para deixá-lo satisfeito, realizar um atendimento e cumprir aquilo que foi combinado. Não, hoje nós temos que superar as expectativas do nosso cliente ou do nosso paciente, porque senão fica naquela média, fica no que a gente chama de vala comum. Está todo mundo na média, né? Ninguém está se destacando. E você que está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que você quer se destacar. Você quer se diferenciar. Então, como o Sebrae, né, comenta, e eu fecho com o Sebrae, eu concordo plenamente com isso, até porque eu também ministro treinamentos, eu faço consultorias com profissionais, eu realizo mentorias sobre empreendedorismo também, com os profissionais da área da saúde que não têm esse perfil empreendedor. Então, eu posso ter sucesso? Claro que posso, desde que eu me prepare adequadamente, mas esse preparo não é somente voltado para a parte técnica. Ele é também
voltado para desenvolver o perfil mais comercial e administrativo dentro da minha profissão. Um outro detalhe extremamente importante é você planejar o seu sucesso. Acredito que você que está aqui me ouvindo, você quer ter sucesso, todos nós queremos. Se a gente avaliar a pirâmide das necessidades do Maslow, né? Você que, para quem estudou marketing, sabe que existe uma pirâmide das necessidades. E no topo dessa pirâmide está a necessidade de autorrealização, de ter sucesso. Então qualquer pessoa deseja ser bem-sucedida. Ela pode até não explicitar isso, né? Não deixar isso claro para as outras pessoas. Mas no fundo, o que a gente quer a gente quer ter sucesso, a gente quer sim ter o nosso lugar ao sol. E esse planejar o sucesso significa você sentar. Se você não se planeja, se você não planejou ainda o seu ano, significa você sentar e colocar aquilo que você quer ser, ter, fazer ou conquistar na sua vida. Como eu sou coach, eu também trabalho muito com isso, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Mas não pode ser assim. Você que está aqui me ouvindo, você tem que saber exatamente onde você deseja chegar. Por exemplo, quantos pacientes ao dia você gostaria de atender? Quantos pacientes particulares, digamos assim, né? Quantos pacientes particulares por dia você gostaria de atender? Por semana, isso daria quantas pessoas? Vamos supor, Celiane, eu quero atender pelo menos 6 pacientes particulares todos os dias. Isso vai dar de segunda a sexta, pelo menos 30 pacientes particulares por semana. Vezes 4 semanas, isso dá 120 pacientes particulares por mês. E no ano, nos dias úteis que você vai trabalhar? Olha só, estou fazendo um planejamento aqui com vocês, tá? Então, quando a gente começa a estabelecer um plano do que a gente quer ser, do que a gente quer ter, do que nós queremos conquistar, fica muito mais fácil do nosso cérebro ter um foco, você dá uma direção para o teu cérebro e fica muito mais fácil de você gerar as ações e conseguir, então, conquistar aquilo que você deseja. Tudo bem? Gente, tá claro aí? Me deixa saber. Então, nessa questão de planejar o sucesso, é exatamente isso. Não adianta simplesmente a gente querer vencer, não adianta simplesmente eu querer ter sucesso. Eu preciso me preparar para esse sucesso. Eu preciso me planejar corretamente para que isso aconteça. E a gente não aprende isso na faculdade. A faculdade não nos prepara para esse ambiente extremamente competitivo. A faculdade não nos prepara para nós para a gente se encontrar, para nós encontrarmos outros players, né, outros jogadores, digamos assim, outros concorrentes no mercado que não sejam da nossa área de atuação. Então, exemplo disso é o nutricionista, que hoje tem um monte de blogueiro que fala de dieta e que fala de alimentação, é um artista, é uma modelo. E o cardiologista também encontra uma série de pessoas dando pitaco sobre dieta, sobre remédio, sobre alimentação, sobre tratamento. É verdade ou é verdade? Todos nós aqui temos concorrentes que não são da nossa área e que estão lá ocupando esse espaço. Então, a faculdade não nos prepara para isso. Ela simplesmente dá a formação técnica e a gente tem que correr atrás para fazer a coisa acontecer. E algo que eu comento muito, né, que eu tenho falado cada vez mais e que eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem, mas você precisa entender, ok? É que você tem uma pequena empresa dentro de você. Eu diria que você tem um pequeno negócio dentro de si. E quando eu falo em negócio, eu não estou falando que você vai fazer mercado com isso. Não é isso que eu estou falando. Eu, quando começo a falar que a gente tem que tratar a nossa profissão como um negócio, significa que todos nós temos que aprender a gerenciar a nossa profissão para conseguir desenvolver a comunicação certa, para atrair o público certo e com isso a gente realizar aquele atendimento para as pessoas que nós temos interesse, cobrando aquilo que nós acreditamos que seja legal para o nosso trabalho, que seja o valor que a gente realmente deva receber. Gente, isso é tratar a nossa profissão como um negócio.
E quando a gente trata a nossa profissão como negócio, significa também que eu preciso sempre superar as expectativas do meu cliente ou do meu paciente. Eu não posso mais simplesmente deixá-lo satisfeito, porque quando eu deixo satisfeito, eu estou vulnerável, eu estou em cima do muro, eu posso ser deixada de lado muito mais facilmente, ok? Deu para entender? Então assim, você tem um negócio nas tuas mãos, isso não significa que você vai fazer comércio com a sua profissão, não é isso que eu estou falando, mas você tem que entender que é indispensável que você conheça mais sobre os aspectos administrativos e comerciais da sua profissão. Se você começar a pesquisar nos livros sobre gestão para a área da saúde, marketing para médicos, empreendedorismo na medicina, você vai encontrar isso lá, de médicos que estão mais à frente, que estão trabalhando com a parte de gestão, nutricionistas que atuam na área de marketing, de gestão, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos que trabalham mais com essa área do empreendedorismo e também com a área comercial, que a gente diz, né, que envolve o marketing, a captação de clientes, vendas no sentido assim da gente aprender a cobrar pelos nossos serviços. Então isso é ensinado, né, por essas pessoas e por livros hoje e treinamentos que falam sobre marketing na área da saúde. E em nenhum momento falam que você tem que fazer comércio da sua profissão, ok? Acredito que isso tenha ficado claro. Então, você tem sim uma pequena empresa dentro de você e essa pequena empresa precisa ser muito bem gerenciada. Ela precisa ser tratada realmente como uma instituição. Tenha você um CNPJ ou não, ok? Não é de CNPJ que eu estou falando aqui, mas é que você tem, de fato, uma pequena empresa dentro de você. E, assim, para a gente concluir essa conversa, né? Porque também eu não quero me estender tanto assim. Quais são as ações, Celiane, que eu devo fazer, então, para conseguir atrair mais pacientes para o meu consultório? O técnico você sabe que você tem que dominar. Isso daí é um ponto fechado, indiscutível, né? Porém, o que você precisa entender é que você precisa desenvolver um perfil mais empreendedor, conhecer mais sobre estratégias de marketing offline, que essa semana, inclusive, eu compartilhei um vídeo aqui mesmo, numa das lives no Facebook. Se você não assistiu ainda, tá aí acima, é só você rolar a barra depois. Fala sobre marketing sem investimento. Eu dei 3 dicas muito legais lá para você não gastar nada, só o teu tempo, né, fazendo as ações que eu sugeri. E a gente tem que fazer sempre contatos com outras pessoas, desenvolver parcerias, entrar em contato com colegas de trabalho que não concorram diretamente com a gente, com ex-professores, com empresas, para divulgar aquilo que a gente faz. Então é fazer um marketing offline, aquele que você faz no corpo a corpo, ou que você eventualmente desenvolve um flyer que você entrega para algumas pessoas, é um cartão de visitas, ok? É um marketing na televisão, na rádio, não vou entrar em detalhes aqui. E tem também o que a gente considera o mais poderoso, que é o marketing digital. É utilizar as ferramentas da internet para mostrar aquilo que você faz de uma maneira completamente ética. É você adquirir visibilidade de uma maneira segura, de uma maneira ética. Adquirir visibilidade sem riscos éticos, ok? Então, quando nós aprendemos a utilizar essas ferramentas, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o YouTube, fazer lives ao vivo como eu estou fazendo aqui para vocês, nós temos muito mais chances de atrair a atenção do público certo, e aí mais pessoas vão ouvir falar a nosso respeito e vão se interessar por aquilo que a gente faz. Como é que você soube de mim? Como é que você encontrou a Celiane? Como é que você foi avisado dessa palestra? De alguma maneira, você viu algum anúncio meu aqui nessa rede social ou no Instagram. Então percebe que nós precisamos comunicar aquilo que a gente faz para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e venham até nós. Então
essa estratégia que eu uso, você também vai aprender a usar, você pode também utilizar, nada te impede, você tem aí uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Só que algumas pessoas não sabem como começar, né? Algumas pessoas não entendem ainda como utilizar corretamente um Facebook, como fazer uma aula ao vivo como essas, como criar um perfil correto para atrair as pessoas certas, como fazer tudo de maneira ética, sem ter problema com o seu conselho regional ou com o seu conselho federal. Algumas pessoas têm ainda uma certa insegurança de se expor e de se comunicar ou de fazer um vídeo como esse, né? Então, as maneiras de nós conseguirmos mais clientes ou mais pacientes para o nosso consultório envolve obrigatoriamente ações de marketing, tanto marketing offline, conforme eu citei, um contato pessoal, fazer um contato com empresas, entregar cartões de visitas para aquelas pessoas que você sabe que são importantes estrategicamente, fazer uma parceria, visitar um colega de profissão, divulgar o seu trabalho. Então tem esse marketing offline e também tem o marketing digital, que é uma outra estratégia que a gente deve utilizar. Mas olha só que interessante, acredito que você que está aqui agora me vendo, me ouvindo falar, você tem um perfil no Facebook, senão você não estaria me vendo aqui agora, né? Então o mínimo que você tem que ter é um perfil para compartilhar as suas informações. Mas a dica para a gente fechar aqui é sempre compartilhar conteúdo de valor, que é o que eu estou fazendo. Você está me ouvindo porque de alguma forma eu prometi te ajudar de alguma maneira. Então é exatamente isso que você também precisa fazer. Você precisa ajudar pessoas no ambiente online, porque aí elas vão atrás de você, tá certo? Gente, eu não posso me prolongar mais, porque senão fica também muito cansativo, e eu a cada dia espero dar uma dica nova aqui. Essa é apenas uma oportunidade de você começar a agir cada vez mais, né? Muitas coisas foram faladas aqui, quero saber se para você valeu a pena e o porquê valeu a pena. Se você puder escrever para mim, eu agradeço muito. Coloca aí para mim embaixo nos comentários se foi interessante, se valeu a pena, se você acredita que possa aplicar algumas dessas dicas. Quero saber como é que foi para você, tá certo? E eu quero também propor que você me siga nas mídias sociais, né? Que você conheça aí o meu Instagram, se você ainda não conhece, que você curta lá o meu Instagram, assim como curta também aqui o Facebook, né? Para você que está me assistindo ao vivo agora, curta aí minha fanpage, se você ainda não curtiu a minha fanpage, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, marque os seus amigos aqui para assistir também, porque esse vídeo vai ficar à sua disposição, ok? Então curta, comente, compartilhe, me deixe saber qual é a sua dúvida, assim como essa médica, né, que já está participando lá do meu desafio do WhatsApp, me trouxe essas dúvidas, outros também trouxeram e eu selecionei essa como sendo a mais interessante para trabalhar hoje com vocês, ok? Então você tem aí o meu contato do Instagram, o @celianegonçalves.marketing, e se você também quiser participar do meu desafio, que vai começar amanhã, dia 23, né? Amanhã a gente vai começar a compartilhar os conteúdos exclusivos por lá, você ainda tem chances de participar. Então o telefone é esse que você está vendo aqui, o 991337691, 991337691. Então me deixe saber se foi útil para você, se foi legal. Você pode comentar isso daí também depois, não precisa comentar agora, tá? Mas eu espero que de fato tenha sido proveitoso para você. Eu me despeço aqui, te deixo um forte e carinhoso abraço, te desejo uma excelente semana e muito mais sucesso para você também. Um forte abraço!